Bom, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Frederico Ponchon, e o jornalista da TV Câmara, Rodrigo Romero. Estamos conversando um pouco sobre o tema, sobre o Conselho e sobre a população aí de terceira idade, melhor idade. Frederico, no último bloco a gente estava falando sobre a participação desse segmento da sociedade na vida econômica do país. Muitas pessoas, hoje a gente sabe que já tem idade para se aposentar, continuam no mercado de trabalho, ou se aposentam e continuam no mercado de trabalho. É a minoria, o pessoal da terceira idade, ou da melhor idade, que se retira da vida profissional ou da vida econômica. Como é que você vê isso lá no seu dia a dia no Conselho? Hoje essa questão da continuidade das pessoas quererem trabalhar está cada vez maior. Até mesmo pela questão da qualidade de vida que se tem hoje, que é melhor que se tinha alguns anos atrás. E a gente começa a ver que muitas empresas começam a querer, assim, entre aspas, ficam mais de olho nesse segmento. Por quê? É uma pessoa que já tem uma bagagem, é uma pessoa que muitas vezes, grande parte das vezes, é muito comprometida, pessoa muito comprometida com questão de horário, e isso acaba sendo um atrativo para muitas empresas. A gente começa a perceber isso. O que antes era descartado, agora está começando a ser valorizado. Isso é muito interessante de ver. Por que você acha que mudou isso? Porque de uns anos para cá a gente vê as empresas querendo os idosos, como você fala. O que ocasionou essa mudança? Foi mesmo uma maior consciência das empresas? O que você pode falar sobre isso? Às vezes a gente pode ver pela questão, às vezes alguns jovens não estão muito focados naquele objetivo. Antigamente a gente via que um jovem entrava numa empresa e tinha foco numa carreira. Hoje em dia a gente acaba vendo, minoria, mas acaba vendo alguns jovens, infelizmente, muito dispersos da realidade. Eles ficam muito dispersos. Enquanto que, ao mesmo tempo, o número de pessoas idosas vem crescendo, o mercado acaba pensando eles. Tem experiência, muitas vezes o profissional está pronto. Muito qualificado. O profissional está pronto, você não precisa despender, muitas vezes, tanto treinamento para ele, porque ele está pronto. Você acredita que isso é uma tendência que tende a se expandir no país? Ou isso é uma coisa global? É uma coisa global. Isso é uma coisa global. Isso é fato já. Isso aí tá esbarrando na gente. A gente vê no nosso município e é nível nacional, mundial isso daí. E a tendência é aumentar. Se assim, alguns jovens continuarem nessa uma zona de conforto, eles vão continuar perdendo o mercado de trabalho. A gente também tem muito caso de idosos também buscando se qualificar ainda mais, indo para a universidade. Isso, você vê o número de idosos em universidades, conforme eu já citei antes. Antigamente você não ia ver caso desse. Seria difícil ter. Hoje tem por quê? Porque eles estão querendo essa reinserção no mercado. Alguns pararam, aposentaram, aí um filho casa, outro filho casa, quando vê, está numa situação que está sozinho em casa. E ele vê que ele pode ainda agregar algum valor para a sociedade na maneira de trabalhar em algum lugar. E muitas vezes agrega e vem a somar, até surpreende a pessoa que contrata eles. Voltando a falar um pouquinho sobre aquela festa do 1º de outubro, né, que a TV Câmara foi lá fazer a matéria, o ano que vem o Conselho vai completar 20 anos. Vocês já estão planejando alguma coisa especial para essa festa que você possa adiantar? Assim, essa festa, assim, a cada ano é uma surpresa, porque ela vai aumentando, né? A expectativa vai aumentando. Na primeira edição dela, nossa, a gente tinha que correr, era um desespero até, vamos dizer assim, para tentar capitanear recursos, enfim. Agora já se começa a inverter, os papéis começam a se inverter. Alguns patrocinadores que estão com a gente desde o começo, esses são extremamente fiéis com a gente, e outros vão aparecendo. E daí, como você falou, a questão dos 20 anos já surgiu na última reunião, falou assim, ano que vem tem que ser especial. Aí vamos deixar mais um pouco para frente, mas com certeza a gente não vai mudar o perfil desse evento, que é um dia de divertimento. Para a questão de informação a gente tem os fóruns permanentes, mas a gente vai fazer algo mais para eles que vai ser com certeza uma surpresa agradável. Bom, além dessa festa dos 20 anos, quais são os desafios que estão colocados para vocês hoje lá no Conselho? Hoje a gente, assim, é um desafio que a gente tem ali, o nosso grupo de conselheiros. Cabe até, se me permite, um agradecimento a todos os conselheiros do Conselho Municipal de Jacareí, que é muito gratificante a gente poder trabalhar com um público, com essas pessoas, na verdade, tão aguerridos pela causa.
nós temos o fundador do conselho, hoje ele é conselheiro, é o vice-presidente. Você vê o comprometimento que a pessoa tem. Isso é muito gostoso de ver. E assim, o que sempre foi meta para a gente é assim, não deixar nada parado. Otimizar ao máximo o andamento do conselho. Sabe? Não pode ser moroso. O conselho do idoso nunca vai ser motivo de morosidade. Sabe? O caso está lá, a gente tem que resolver isso daí. Eu acho que enquanto o conselho tiver esse foco de ser o mais ágil possível, eu acredito que a gente vai estar cumprindo a nossa missão com louvor aí, porque a gente não deixa nada na gaveta e os casos vão sendo resolvidos. Lógico, não é o conselho que faz tudo. A gente conta com o apoio de Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, de OAB, de Promotoria, enfim, é todo esse grupo, rede, né? É uma rede que acaba resultando na conclusão dos casos. Vocês lá no Conselho têm parceria com a Casa Viva a Vida? De questão de cursos, essas coisas? A gente algumas vezes faz parceria em questão de palestras. Que lá na Casa Viva a Vida eles fazem um trabalho muito bacana com os idosos, tem um público muito grande. A gente faz algumas parcerias em questão de palestras também. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, sempre fomos muito bem atendidos com eles. Você falou dessa rede que vocês têm acesso. Agora, recentemente, foi assinado um decreto que criou o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. Quer dizer, a Presidência da República assinou. São 17 ministérios que estão integrados nesse grande projeto. O que muda isso para a população idosa no país? A gente vai começar a ver os efeitos disso em pouco tempo. Por quê? Conforme esse público ele vai crescendo, você tem que ter ministérios mesmo para poder fazer as intervenções. E esses ministérios, muitas vezes, tem que ser coisa específica. Tem que ser coisa específica. Porque a sociedade, de modo geral, não está acostumada com o volume que tem e que vai surgir de casos relacionados aos idosos. Por isso, essa questão de ter esse ministério foi uma sacada genial isso daí. A gente pode encarar dessa maneira. Porque isso daí vai agilizar, vai otimizar muito mais. Porque se continuar da maneira como está, chega uma hora que vai acabar estagnando. Porque essa fatia da população vai aumentando e a gama de serviços não vai aumentando. E o que eles querem dizer, Fred, com envelhecimento ativo? O que significa isso? É aquilo que eu comentei, o idoso não ficar à mercê da sociedade. Você dá uma qualidade de vida para ele em atividade física, em alimentação, você trabalhar com ele de uma maneira ou outra, ele está sempre inserido na sociedade. Porque se ele ficar à mercê da sociedade, ele vai ficar no ócio, a partir do momento que ele ficar ocioso, ele vai se sentir mal e acaba acontecendo muitas vezes uma morte prematura por conta disso. A gente vê quando tira férias. Você tira férias de um mês, assim, você fala, nossa, eu estou sentindo falta do serviço. A gente pensa isso. A quebra da rotina. Isso, a quebra da rotina. Eles querem estar somando, agregando valor. Se sentir útil, né? Isso, se sentir útil, saber que está somando. E soma. E como é que você lida com esses idosos, esse que você falou agora, que ficam mais assim, mais depressivos, que já sabem que está perto do fim da vida e não tem mais ânimo para fazer nada? No conselho vocês trabalham também um pouco isso ou não? Quando chega algum caso, às vezes chega caso que é assim, a gente nunca pode generalizar, né? Tem caso que eu nem comentei a questão da vizinha, muito até porque tem um caso, chegou uma denúncia lá pra gente, que uma vizinha estava muito preocupada com a idosa que mora ao lado da casa dela. Que achava que ela estava depressiva, daí chegou, a gente fez uma solicitação para a Secretaria de Assistência, foi lá fazer uma verificação, a assistente social foi lá, conversou, passado, acho que acredito, 2 meses, essa idosa começou a frequentar, que nem você falou, Viva a Vida. Você vê que gratificante. De uma maneira ou outra, teve essa intervenção por conta da vizinha, que teve esse olhar clínico, de ter essa preocupação, assim, poxa, eu moro há tantos anos aqui do lado, o comportamento dela está diferente. E acabou tendo essa... Ali você tem tudo para se sociabilizar novamente. Tem a parte de cursos, tem parte de atividade física, tem uma infinidade de serviços que são prestados no Viva a Vida. Quanto mais eles ficam sozinhos, mais eles têm essa tendência a ficar depressivos, né? Sim, não pode. Eles não podem ficar à mercê da sociedade de jeito nenhum. Isso vai gerar uma série de problemas aí. Não, é psicológico. E gera para a família também, sim, né? Com certeza. Você vê algumas famílias que o prazer que tem de ver o idoso tendo uma atividade, desenvolvendo uma atividade, fazendo curso, é muito gratificante. A gente que lida diretamente com isso, é muito gratificante você ver isso.
Às vezes eles até descobrem nesses cursos uma outra opção de renda, né, para eles, que fazem eles terem mais ânimo para viver, para acordar no outro dia. Sim, né? sim, com certeza. Acaba gerando de novo aquela, entre aspas, vamos dizer assim, aquela obrigação de um horário a se cumprir no serviço que eles têm, que isso faz bem também para a pessoa. Essa questão dela ter essas metas. Ela começa a estipular metas que antes ela não tinha. Ou melhor, ela deixou de ter essas metas há algum tempo. Acaba resgatando nela alguns valores que ela começa a gostar de ter essa questão dessas metas. Isso faz bem para ela. E é o que você falou, ainda muitas vezes dá até um retorno financeiro para ela. Fred, a gente então pode dizer que hoje no país foi vencido, a expectativa de vida ela aumentou, né? Então foi vencido o desafio que era nos viver mais, né? Só que isso vai gerar uma população, aumentar essa população da melhor idade, idosa, e a gente precisa se preparar para isso, para esse futuro. Como é que você está vendo hoje as políticas, essa iniciativa agora do Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo é parte dessa estratégia. Mas você vê, de uma forma geral, na sociedade, no poder público municipal, estadual, uma preparação, um planejamento para isso? A gente tem muitas políticas hoje que atendem, mas existe um planejamento para esse futuro? O que eu vejo hoje, principalmente na questão do Conselho do Idoso, esse intercâmbio que a gente tem até com outros conselhos de outros municípios, a gente vê que isso é uma preocupação constante. É uma preocupação constante. Se está andando na mesma velocidade que está o crescimento dessa população, eu acredito que essa união dos conselhos, das pessoas que estão focadas para o benefício do idoso, consegue fazer andar na mesma velocidade. Porque senão vai ficar deficitário. Vai chegar uma hora que vai ficar deficitário isso daí. Essa questão de como você vai tratar com esse público idoso. E é o que você falou antes. Você acaba até perdendo, muitas vezes, a questão do mercado. Você deixa o mercado deficitário para esses idosos, porque eles estão inseridos no mercado, na sociedade, e é um cidadão como outro qualquer. Vai consumir, vai comprar bens, enfim. O Conselho costuma fazer atividades como excursões, organizar excursões, passeios com os idosos também? Não, o Conselho, quem costuma fazer isso, organiza muito a questão na Casa Viva Vida, eles costumam organizar. Essa parte. Isso, tem alguns grupos, e tem grupos separados, isso é muito legal de você ver. Tem grupos separados que organizam, autônomos. Junta aí, faz uma excursão para Aparecida, que eles gostam muito, Aparecida do Norte, sabe? E isso é muito legal. Tem alguns que gostam de ir para São Paulo, teatro, alguns gostam de, na questão do público consumidor, 25 de março. Tem de tudo, isso é muito legal. E tem uns que se conhecem lá, né? Acabam se casando, viúvas. Isso é muito legal. Já teve caso em asilo. Né? A pessoa estava internada, chegou, foi acho que a senhora que estava antes. Ele chegou lá, se conheceram, acabaram casando no asilo, então isso é muito legal, isso é muito bacana de ver. Você quer perguntar, Rodrigo? O Conselho, ele existe desde 94 e de lá para cá, lógico que mudou muita coisa nessa política de idosos. Qual foi a maior diferença que você notou estando na presidência do Conselho de lá para cá, nesse tempo? Olha, eu estou como presidente fazem 3 anos. Em 3 anos você vê que muda. Você vê que, já posso até te dizer na questão na Secretaria de Assistência Social mesmo, o serviço é mais otimizado por conta até da demanda que tem. Você vê, essa mudança ela é latente. Eu não preciso nem falar em questão de 3 anos. Anual, a gente pode quantificar isso questão anualmente. Muda mesmo. Ano, muda. Anualmente, porque o número está aumentando. Se o número aumenta, do mesmo jeito que tem idosos que estão com qualidade de vida boa, tem idoso que não. Que é o que muitas vezes acaba esbarrando no Conselho do Idoso. Isso requer o quê? Trabalho. Daí você acaba tendo que agregar a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde. Isso é anual. É anual esse aumento. Fred, vocês têm contato com outros conselhos de outras cidades? Ou tem alguma experiência de outros países que você acha que são louváveis e que mereciam ser compartilhados aqui? A gente tem um intercâmbio muito legal, até com o município aqui do lado, São José dos Campos. Já tivemos a questão de 2 anos atrás, o intercâmbio com o pessoal de Taubaté.
é muito legal, que às vezes a gente está assim, quebrando a cabeça para resolver um caso aqui, e lá eles tiveram uma saída muito mais fácil, e vice-versa. E vice-versa, isso daí acontece. E eu acho muito importante essa questão desse intercâmbio. É muito legal. Quando tem algum encontro dos conselheiros, você vê os conselheiros trocando uma ideia, é muito legal. Jacareí, se não me falha a memória, em 2009, lá no SESC foi sediado uma reunião dessa para ser elencado para uma reunião estadual que ia ter dos conselhos. Aí veio o pessoal do Vale do Paraíba todo aqui. Dá um bate-papo muito legal, uma troca de informação muito valiosa. Fala um pouquinho dessas histórias, as histórias curiosas e engraçadas que acontecem com você lá no Conselho do Idoso, porque tem aqueles idosos que são mais teimosos. Você está me contando uma da Santa Casa antes da entrevista. Fala um pouquinho dessas histórias pra gente que acontece. Teve uma situação aqui que foi feita uma intervenção numa casa de repouso clandestina, em parceria com o Conselho do Idoso, a OAB, a Promotoria, a Secretaria de Saúde, enfim. E foi combinado na época, a proprietária dessa casa, que todos os idosos, foi dada a interdição da casa, tinham que passar por um check-up na Santa Casa, e a gente conseguiu direcionar eles para as casas de repouso, todos os idosos que ali estavam. Aí, todos foram levados até a Santa Casa, e a gente esperando, acompanhando de perto isso, inclusive o promotor estava junto com a gente, e acompanhando toda essa situação. De repente, cadê o idoso? Eu não vou lembrar o nome dele. Cadê o idoso? Mas tá aqui. Não tá. Cadê ele? Falei, nossa senhora, cadê o idoso? E começa a procurar ele na Santa Casa e não acha. Daí nessa me acendeu uma luz, eu peguei e saí pelaquela saída ali onde entra o pessoal do resgate. Olhei por ali, ele estava lá no final da rua. Eu falei, meu Deus, devo sair correndo atrás dele. Ele ficou bravo, porque não queria que controlasse ele, que ele ia no bar do amigo dele só para falar um oi. Eu falei, mas o senhor não pode, o senhor vai passar por um exame, não sei o quê. E você vê, daí eu conversando com ele, depois eu comecei a conversar. Ele parou, foi tomar um café, eu fui conversar com ele lá na Santa Casa. Você vê, ele era um militar reformado, falava 3 línguas, tinha um benefício substancial, inclusive até a pessoa dessa casa de repouso tinha feito um financiamento de um veículo no nome desse idoso. Você vê, uma pessoa com uma baita história de vida, com uma bagagem assim sensacional, tinha viajado para tudo quanto é parte do mundo, por conta de ser um militar, e estava numa situação daquela assim, decadente. Acabou sendo engraçada a situação, porque o pessoal entrou em pânico, né? Nossa, cadê o idoso? Ninguém achava ele na Santa Casa. Essa é uma das que já aconteceu. Fred, a gente está chegando ao final do terceiro e último bloco do programa. Eu gostaria de pedir que você reforçasse aí os contatos do Conselho Municipal e o que as pessoas podem fazer, caso elas tenham conhecimento aí de algum caso de violação à integridade física ou de assédio a um idoso. Eu até deixo o convite para o pessoal, que as nossas reuniões, elas acontecem todas as primeiras terças-feiras de cada mês, na rua Lamartine Delamare, número 153. Vai ser um prazer tê-los conosco, pode ir lá nos visitar, participar da reunião, vai ser muito importante para a gente. E quanto a essa questão, assim, que você falou, do bem-estar deles, eu penso assim, eu peço que a população não se cale. Não se cale, porque cada vez que você se calar, a violência, a negligência pode continuar. E a gente sempre acha que isso vai acontecer muito longe da gente, nunca vai acontecer próximo da gente. Eu vejo isso até com um certo tom de egoísmo, sabe? A gente tem que ser solícito com as pessoas. Se põe no lugar daquela pessoa, aquela pessoa está precisando de uma ajuda. Eu não posso ajudar, não sou capacitado para tal. Mas você pode denunciar. Denuncie. Eu peço para as pessoas não se calarem. Porque cada um que se cale é 1, 2 idosos que estão ficando à mercê de pessoas mal intencionadas. O telefone é o 100 para denunciar ou é o Disque 100? Ou para o Conselho do Idoso mesmo? Pode ser no 100. Disque 100. Pode ser. Rodrigo, suas considerações, alguma última pergunta? Eu queria só parabenizar o Fred por esses anos de presidência. O Conselho vai fazer 20 anos, né, o ano que vem. Que prospere cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Eu costumo dizer assim, que lá no Conselho a gente doa tempo, dedicação, só que o que a gente ganha assim, não tem preço. Sabe? Quando você vê que você consegue resolver um caso, alguma situação delicada do idoso, você vê que dá uma reviravolta a favor,
isso é impagável, isso daí não tem preço. Que o Conselho atinja a melhor idade, então. Com Bom, certeza. então esse foi o TV Câmara Entrevista. Recebemos aqui o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Frederico Ponchon, o Fred, e também o jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara. Muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.